Fundo de clareamento ou curva de clareamento, que será? Simplesmente uma característica muito particular do cabelo e é o processo de revelação dos pigmentos naturais do cabelo, enquanto o cabelo está sendo clareado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver quais são essas cores que aparecem enquanto o cabelo está sendo clareado. Falei nas aulas anteriores sobre os pigmentos de eufeomelanina, que são responsáveis pela cor natural do nosso cabelo. Pois é, essa característica muito particular do nosso cabelo não tem a ver com o produto, mas sim com os pigmentos naturais. O nosso cabelo vai revelando esses pigmentos de uma forma visível enquanto esse cabelo vai clareando e a gente consegue visualizar a intensidade desses pigmentos. Quando nós vemos um cabelo castanho escuro que está sendo clareado, os primeiros pigmentos que vão aparecer nesse cabelo, os pigmentos de eumelanina. Vermelho. Fiz aqui uma experiência para apresentar para vocês como é o nível de clareamento que vai acontecendo quando essa nuance, esses pigmentos são revelados durante o processo de clareamento. Então, quando o cabelo está sendo clareado, nós começamos com os pigmentos mais intensos e avermelhados. Esse pigmento, ele vai sendo diluído e ele alcança o nível azulado, ele fica laranja. Esse laranja também vai ser diluído e depois ele vai alcançar o amarelo. Então nós saímos do processo dos tons dos pigmentos mais escuros, avermelhados, chegamos no laranja e depois no amarelo. Vou diluir este vermelho para que vocês tenham melhor. Deixa eu pegar aqui a água e eu vou fazer essa diluição do vermelho para que vocês entendam melhor como esse processo acontece. Conforme o cabelo vai sendo clareado da mistura do pó descolorante e do oxidante, nós começamos a ter uma diluição desse pigmento, que vai ficando mais claro. Depois que ele alcança o laranja, nós temos aí uma quantidade dos pigmentos vermelhos e amarelos. Nós também começamos a ter uma diluição de um laranja mais intenso para um laranja mais diluído. Depois ele vai chegando no laranja amarelado e começa a ter a diluição desse pigmento amarelo que vai ficando cada vez mais claro. Aqui é só uma simulação para que você entenda como esse processo acontece no nosso cabelo. Essa característica do nosso cabelo, onde a diluição desses pigmentos acontecem e ele passa por vários níveis. São tons que são revelados e diluídos do mais escuro ao mais claro. Vou apresentar para vocês também essa curva de clareamento que está aqui, ó, no painel. Vou separar aqui minhas garrafinhas e agora eu venho para o quadro apresentando para você essa curva de clareamento que está mostrando aqui, você consegue ver do vermelho mais escuro até um vermelho mais claro. Depois um vermelho alaranjado. Nós chegamos no laranja intenso, laranja, o amarelo alaranjado, amarelo dourado, amarelo claro, até alcançar esse amarelo pálido, que é o nível mais claro que o cabelo pode chegar. Ora, porque a gente precisa entender sobre esse processo de clareamento. Quando você vai fazer um clareamento ou usar uma coloração em um cabelo mais escuro, você já consegue ter um entendimento que esse cabelo, por ser um castanho escuro, por ser um preto natural, ele vai ter muito mais a concentração de pigmentos avermelhados. Será que esse cabelo, ele alcança um nível de um amarelo pálido de uma forma saudável? Ou se você se depara com um cabelo que já é
um loiro escuro, você já sabe que ali você não vai ter uma concentração tão intensa de pigmentos vermelhos, mas você vai ter já um cabelo alaranjado. Dessa forma, se torna mais fácil de você alcançar um nível mais claro, o que nem sempre é tão simples assim. Se o cabelo, por exemplo, for um cabelo de cor cosmética, que tenha um preto azulado, que foi usado pigmentos de outras tonalidades, esse cabelo ele precisa passar por um teste de mecha, para você saber se é possível esse cabelo, mesmo sendo um loiro escuro, chegar a um nível muito claro. Ter um entendimento da curva de clareamento vai ser facilitador para você entender quantos níveis de clareamento você pode alcançar, quando você vai precisar fazer um processo de neutralização, ou quando simplesmente você pode aproveitar essa curva de clareamento para intensificar aquela nuance. Você vai ter um entendimento de que nível de clareamento esse cabelo pode chegar. Entendendo a curva de clareamento, vai ficar mais fácil também você utilizar as nuances, as cores primárias para fazer um processo de neutralização. Eu trouxe aqui novamente as minhas cores primárias e secundárias para que você entenda como essas cores vão atuar sobre a curva de clareamento. Vamos imaginar que um cabelo que está no nível máximo, o mais claro possível, que tem amarelo, e você utiliza pigmentos amarelos, você vai ter somas de pigmentos. Você vai ter aqui uma intensidade de dourado. Agora, vamos imaginar que nesse dourado, você gostaria de neutralizar. Você quer eliminar, apagar a intensidade desse dourado. Você quer trazer para uma cor neutra. Vocês vão entender um pouco mais de nível de saturação, do quão claro ou escuro na próxima aula. Agora eu quero que você se atenha, preste muita atenção na curva de clareamento, porque vai fazer muita diferença quando você for clarear um cabelo ou precisar fazer esse processo de neutralização. Eu precisaria do violeta para realizar um processo de neutralização nessa altura de tom. Agora, vamos imaginar que sobre o amarelo eu use alguma nuance que tenha o pigmento azul como pigmento principal. O que é que vai acontecer? Se eu adicionar azul sobre o amarelo, azul com amarelo, eu vou ter o verde. E é o que acontece em muitos casos. Quando o profissional não entende a curva de clareamento, não conhece as nuances que ele está trabalhando, os pigmentos que estão presentes naquela nuance, ele acaba, no lugar de neutralizar, ele intensifica ou até mesmo traz uma nuance indesejada. Por exemplo, deixar um cabelo esverdeado. Agora vamos fazer outra simulação. Vamos imaginar que agora eu tenho um cabelo que chegou no nível de clareamento alaranjado. E aqui eu quero neutralizar o laranja. Você sabe que laranja é vermelho e amarelo, as duas cores primárias que formaram a cor secundária laranja. Qual seria a cor complementar para que eu possa neutralizar o laranja? Neste caso, azul. Azul seria a cor para fazer a neutralização dos tons alaranjados. Agora vamos imaginar que eu utilizo o vermelho sobre esse laranja. O que é que vai acontecer? Eu preciso lembrar que no laranja eu já tenho vermelho e amarelo. Se eu acrescento uma nuance que também tem vermelho, eu vou ter uma soma, eu vou ter um laranja avermelhado ou até mesmo um vermelho alaranjado, porque eu acrescentei uma nuance que tinha muito mais do vermelho. Eu não adicionei uma cor complementar. Eu posso utilizar o vermelho se a intenção final, o resultado final for esse. Caso contrário, eu queira fazer uma neutralização, eu tenho que encontrar a nuance que vai
fazer esse processo de neutralização. Agora, no vermelho, eu tenho aqui uma intensidade do vermelho e eu quero alcançar esse processo de neutralização. Se eu adiciono no laranja, eu vou intensificar o que eu tenho aqui de vermelho. Então, neste caso, se a intenção não é intensificar, se não é trazer mais vibração, eu vou neutralizar. O verde seria a cor complementar para fazer esse processo de neutralização. Então, a nossa curva de clareamento ou fundo de clareamento é uma característica muito particular do nosso cabelo, onde o processo dos pigmentos que são revelados em vários níveis diferentes quando o cabelo passa por um processo de clareamento. Através da curva de clareamento, entendendo sobre o fundo de clareamento, você vai conseguir entender os diferentes níveis de diluição quando o cabelo é clareado e também vai entender como clarear o cabelo, quando intensificar ou neutralizar uma nuance indesejada, porque você sabe que, de acordo com a cor natural do cabelo, quais são os tipos de pigmentos que você vai encontrar. Aqui eu usei as cores primárias e secundárias para mostrar como aconteceria esse processo de neutralização quando esses pigmentos que estão presentes tanto no nosso cabelo entram em contato com os pigmentos que vão estar presentes dentro dos produtos de coloração, dos tonalizantes aos nossos cabelos. Na próxima aula, nós vamos entender sobre esse nível de classificação de altura de tom e também sobre as nuances que são reveladas, as cores que surgem no cabelo depois de um processo de neutralização ou até mesmo de intensificação de uma cor desejada. Até a próxima aula!